Alô, amigo assinante, estamos começando o Boletim do Esportes aqui pela Terceira Via TV. E são destaques nesta edição. Cruzeiro vence e continua cada vez mais líder do campeonato. Corinthians consegue uma importante vitória e continua buscando chegar até o líder. No Botafogo, o técnico Wagner Mancini preocupado com os desfalques que vem acontecendo nas partidas. No Flamengo, Vanderlei Luxemburgo diz que é preciso voltar a ter pés no chão para fugir da zona de rebaixamento. No Fluminense, Cristóvão Borges quer a volta do jogador Fred e também do Walter na partida do final de semana. No Vasco da Gama, o técnico Joel Santana já começa a mostrar o seu jeito papai, mudando algumas peças da equipe. Pelo Campeonato Brasileiro pela Série A, ontem tivemos 2 jogos. No primeiro, o Corinthians conseguiu uma vitória importante sobre o Atlético Mineiro. Com isso, continua buscando uma classificação ao G4 para buscar, ou quem sabe, uma vaga na Libertadores e até mesmo olhar através na frente, buscando chegar perto do Cruzeiro. O Corinthians jogando com o diante da sua torcida, conseguiu um resultado importante, já que o Atlético Mineiro não esboçou muita reação, mas o mais importante de tudo é que o time do Corinthians continua num crescente na competição para a tranquilidade da sua torcida. Próximo jogo do Corinthians será no final de semana, no domingo, jogando contra a equipe do Flamengo no Maracanã. Só para se ter uma ideia, que depois nós vamos falar sobre o Flamengo, ontem mais de 20 mil ingressos já haviam sido vendidos para esse confronto e olha que a diretoria do Flamengo majorou o valor do ingresso, já que tinha colocado o ingresso mais barato e colocou o ingresso mais caro, principalmente porque vai jogar contra a equipe do Timão. A outra informação do Corinthians é que o jogador Petros, que havia pego 6 meses de suspensão, foi julgado ontem e pegou apenas 3 jogos. Começa a cumprir neste final de semana. No outro jogo, o Cruzeiro teve um susto jogando contra a equipe do Bahia. Saiu perdendo por 1-0, terminou o primeiro tempo perdendo por 1-0 e no segundo tempo, os 2 jogadores que estavam servindo a seleção brasileira resolveram o problema para o Cruzeiro, que continua cada vez mais líder na competição. Os jogos, o time do Cruzeiro conseguiu um importante resultado que mantém a distância para o São Paulo, que também venceu no meio de semana o time do Botafogo, e caso empatasse ou perdesse, diminuiria essa situação. E aí, é como se diz na gíria do futebol, o técnico Marcelo Oliveira olha no retrovisor, mas ainda vê o time do São Paulo um pouco distante, mas não muito, e por isso que vai tentar manter esta mesma pegada na sequência da competição, mantendo essa gordura, que a gente chama de gordura, esses pontos, para que possa ter um final de campeonato tranquilo, principalmente que é por pontos corridos, e cada vez mais mantendo essa distância é interessante para o time do Cruzeiro. Falando dos clubes aqui da nossa região, do Rio de Janeiro, o técnico Joel Santana, do Vasco, o novo papai Joel, que ficou desde 2005, não dirigiu o Vasco da Gama, voltou na vitória na última terça-feira contra o Luverdense, já começou a mudar alguma coisa no time da Cruz de Malta. Só para se ter uma ideia, o Martin Silva, que estava liberado para jogar pela sua seleção, já voltou para o gol e dar aquela tranquilidade para os torcedores do Vasco da Gama. Outro que pode ganhar a posição no meio de campo é o Pedro Quem, que cumpriu suspensão automática na última partida. E o jovem Thales deve ser o jogador do ataque titular na partida de amanhã, uma vez que o Kleber Gladiador vai estar suspenso pelo 3º cartão amarelo. Joel conversando bastante com o elenco, sendo aquele papaizão, como todo mundo já sabe, que ele gosta de trabalhar. Ontem, principalmente na hora dos treinamentos, ele conversando bastante com os jogadores, parando toda hora a jogada, pedindo movimentação, principalmente do pessoal do ataque, para que possa dar toda a tranquilidade, principalmente para a defesa. A movimentação do ataque confunde a defesa adversária e facilita o trabalho para a marcação do Vasco da Gama.
No Fluminense, o técnico Cristóvão Borges acredita que vai poder contar com o Fred, com o Walter no jogo do final de semana contra a equipe do Palmeiras, jogo marcado para amanhã. Isso porque esses jogadores estavam com incômodo na musculatura, foram poupados no empate contra o Figueirense. Mas, como precisa de um resultado, já que está em sexto lugar no campeonato, sexto lugar, fora do G4, precisa, nessa reta final, que a gente chama de reta final, apesar que vai ser a terceira rodada do segundo turno, né? Acredita-se, a terceira rodada do segundo turno, acredita-se que o time possa tentar um resultado melhor no final de semana. O Palmeiras também vem no crescente, vem de 2 vitórias importantes. A chegada do Dorival Júnior mexeu, chacoalhou com o time do Palmeiras, e aí é aquela situação que você precisa realmente de um resultado positivo para conseguir buscar a vaga no G4, é a equipe do Fluminense. No Botafogo, o Wagner Mancini está preocupado com o fato de vários jogadores estarem no departamento médico e ainda perdeu o Ayrton no jogo, né, do meio de semana contra o São Paulo, quando fez aquela besteira, foi lá e pisou no jogador do São Paulo, mas ele acredita que o time, mesmo com os desfalques, pode conseguir um resultado importante contra o Internacional, que vem de resultado negativo, acabou perdendo dentro de casa perdeu fora de casa na última partida para o Vitória da Bahia. E aí ele quer montar um time forte, vai tentar ver se o Sheik vai ter condições de atuar dessa partida para fortalecer principalmente o ataque do time da Estrela Solitária. Já no Flamengo, o Luxemburgo disse o seguinte, que precisa que o time possa voltar a ter pés no chão, principalmente no jogo deste final de semana contra o Corinthians. Uma vitória faz com que o time possa se afastar um pouquinho mais da zona de rebaixamento, dali próximo da zona de rebaixamento, para dar tranquilidade à torcida do Flamengo. Vamos ver o que o treinador vai fazer neste final de semana para que o Flamengo possa contar com o apoio da torcida e conseguir um resultado positivo visando a chegada ali, né, próximo da zona de classificação para a Sul-Americana, ou pelo menos ficar bastante longe da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. E por isso que o treinador vem pedindo pés no chão para os seus jogadores na retomada depois de 2 derrotas. Olha, vamos dar uma pausa aqui no Boletim de Esportes e, na sequência, um bate-papo muito agradável com o Magno Prisco, o Maguinho, falando sobre coisas das Olimpíadas do basquete brasileiro, que fez um vexame danado no Mundial de Basquete, está sendo disputado na Polônia, e outros assuntos aqui no Boletim de Esportes da sua Terceira Via TV. É um instante só e já voltamos.